Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos resolver o exercício agora número 2, da seção 2.3. Então vamos analisar os dois gráficos e verificar aí os limites do item A ao item F. Então, número 2, os gráficos de F e G são dados. Então, o gráfico da F é esse gráfico aqui, né, nessa parte aqui à esquerda, e o gráfico da G é esse gráfico aqui. Use-os para calcular cada limite. Caso não exista, explique por quê. Então, no item A, está pedindo para calcular o limite de f de x mais g de x quando o x tende a 2. No item B, limite de f de x mais g de x quando o x tende a 1. No item C, limite de f de x vezes g de x quando o x tende a 0. No item D, limite de f de x sobre g de x quando o x tende a menos 1. E no item E, limite de x ao cubo vezes f de x quando o x tende a 2. No item F, limite de raiz de 3 mais f de x quando o x tende a 1. Então, vamos para a letra A, resolver o item A. Né? Então, eu quero saber se o limite de f de x mais g de x existe. Então, para isso, eu preciso saber se o limite de f de x, quando o x tende a 2, existe. E se o limite de g de x, quando o x tende a 2, ele também existe. Então, vamos lá no... A f está aqui, né? Vamos lá no ponto 2. Aqui está o 2. O ponto 2 aqui. Quando eu faço o x aproximar de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? A bolinha aqui vai... O pontinho aqui no gráfico vai para essa altura aqui. Apesar que a função aplicada em 2 tem essa altura. F de 2 é igual a 1. Mas os limites, tanto o limite lateral à esquerda quanto o limite lateral à direita, vai para essa altura aqui, que é 2. Então, o limite existe. Então, o limite de f de x, quando o x tende a 2, existe e é igual a 2. Agora, vamos para o limite de g de x. Então, aqui está o ponto 1, aqui está o ponto 2. Então, a gente vê que a função passa pela altura 0 aqui, né, no número 2. Então, tanto se eu fizer o x tender a 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, o ponto do gráfico vai para essa altura aqui, que é 0. Então, o limite de g de x, quando o x tende a 2, é igual a 0. Como os dois limites existem, então, o limite da soma existe e é igual à soma dos limites. Então, isso aqui é igual a limite de f de x, quando o x tende a 2, mais o limite de g de x quando o x tende a 2. Limite da f quando o x tende a 2 é 2, então fica 2, mais o limite da g quando o x tende a 2 é 0, né? Então 2 mais 0 é igual a 0. Então esse é o resultado do limite da função f de x mais g de x, quando o x tende a 2. Então vamos para o item B. O item B aqui está pedindo para calcular também, né, o limite da soma, mas não mais quando o x tende a 2, mas quando o x tende a 1. Então vamos lá. Primeiro caso aqui, né, que eu preciso saber se o limite de f de x, quando o x tende a 1, existe. Bom, o 1 está aqui, então a função ela é contínua aqui no 1, né? Então tanto faz eu aproximar de x pela esquerda ou aproximar de x pela direita, o ponto do gráfico vai para essa altura aqui, que tem a altura 1. Então, o limite de f de x quando o x tende a 1 é igual a 1. Agora, vamos ver o limite de g de x quando o x tende a 1. G de x está aqui, o 1 está aqui. Então, se eu fizer o limite pela direita, vamos fazer o limite aqui pela direita. Limite pela direita. Aqui, ele vai para essa altura aqui, que tem a altura 1. E o limite da g de x, quando o x tende a 1 pela esquerda, já está nessa outra parte do gráfico aqui, ele vai para a altura 2. Então, é igual a 2. Então, os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, então, o limite de g de x, quando o x tende a 1, ele não existe. Então, se não existe, esse limite aqui, ele não existe.
Ó, ele não existe, pois o limite de g de x, quando x tende a 1, não existe. Ok? Então, essa é a justificativa. Então, vamos para o item C. Bom, aí preciso saber se, para saber se o limite do produto existe, aqui de f de x vezes g de x, quando x tende a zero, preciso saber se cada limite, se o limite da função f quando x tende a zero existe, se o limite da função g quando x tende a zero existe. Então, vamos analisar no gráfico aqui se o limite de f de x, quando x tende a zero, existe. Bom, o zero está aqui, a gente vê que a função passa, né, pelo ponto zero, ela está definida no zero aqui, tanto faz eu aproximar de zero pela esquerda quanto aproximar de zero pela direita, o ponto do gráfico vai para essa altura aqui, que é zero. Né? Então, o limite de f de x, quando x tende a zero, ele existe e é igual a zero. Agora, vamos analisar o limite de g de x quando x tende a zero. Bom, zero está aqui, o g de x, o g de zero está aqui, está bem definido. Então, tanto faz eu aproximar de zero pela esquerda ou aproximar de zero pela direita, o valor vai para essa altura aqui. Então, vamos estimar essa altura aqui, né, em 1,5. Né? Então, isso aqui é 1,5. Então, de fato, o produto, o limite do produto existe porque cada limite desses aqui existe. Então, aqui eu tenho que o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a zero, existe, e é igual ao limite de f de x, quando x tende a zero, então esse valor aqui, vezes o limite de g de x, quando x tende a zero. O primeiro limite aqui é zero, e o outro limite aqui é 1,5. Então, apesar que não está bem estimado aqui, né, mas não importa, porque como não está multiplicado dá zero, qualquer valor que desse aqui ia dar zero como resultado. Então, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a zero é igual a zero. Agora vamos para o item D. O item D é o limite do quociente f de x sobre g de x quando x tende a menos 1. Então, para saber se o limite existe, eu preciso saber se o limite da função g de x quando x tende a menos 1 existe, e se é diferente de zero. A gente vem aqui no menos 1, né? O menos 1 aqui é o limite dá zero, né? Então, tanto aqui, né, o limite de g de x, quando x tende a menos 1, dá zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. Né? Então, esse limite aqui não existe. Esse limite aqui não existe, pois o limite de g de x, quando x tende a menos 1, é igual a zero. Okay? O g de x está no denominador, então esse limite não existe. Então, vamos para o item E. Agora tem a função x ao cubo. A gente sabe que a função x ao cubo ela é uma função que existe o limite, não é uma função polinomial. Então, qualquer função polinomial existe o limite, e o limite é a função aplicada no ponto que está fazendo o limite. Então, o limite de x ao cubo é 2 ao cubo. E eu sei, agora só resta saber se o limite da f de x quando x tende a 2 existe. Né? Então, o limite de f de x quando x tende a 2, eu vou analisar no gráfico. Né? Estou com 2 aqui, eu já tinha feito isso, né? No item A. Então, sabemos que o limite da f de x quando x tende a 2 é igual a 2. Então, o limite da x ao cubo existe, o limite da f existe. Então, o limite do produto existe e é igual ao produto dos limites. Então, é limite de x ao cubo, né? Vou fazer melhorzinho aqui. X ao cubo quando x tende a 2, vezes o limite de f de x quando x tende a 2. Agora, quando eu aplico o limite, eu tiro essa simbologia de limite. Então, o limite de x ao cubo quando x tende a 2 é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo. Vezes o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 2. Então, fica 2 ao cubo, que é 8 vezes 2, dá 16. Então, 16 é o resultado do limite
da função x ao cubo vezes f de x, quando x tende a 2. Agora vamos para o último, né, desse exercício, que é o limite de raiz quadrada de 3 mais f de x, quando x tende a 1. Bom, se 3 mais o limite de f de x, quando x tende a 1, existir, né, e for positivo, então o limite existe. Então vamos lá. O limite, eu preciso saber qual é o limite de f de x, quando x tende a 1. A gente já viu isso também, né? Então, quando x tende a 1, o limite aqui é 1. Então, se o limite é 1, então esse número aqui, né, está indo para 4. Então, o limite de raiz de 3 mais f de x quando x tende a 1 é a mesma coisa que raiz de limite quando x tende a 1 da função 3 mais f de x. Bom, aqui, raiz disso aqui, né? Aqui eu vou aplicar a propriedade aqui de limite da soma igual à soma dos limites. Então, isso aqui fica raiz de limite quando x tende a 1 da constante 3 mais o limite de f de x quando x tende a 1. Raiz desse resultado aqui. Bom, isso aqui é igual. O limite de 3, 3 é constante, então o limite de constante é a própria constante. Então fica raiz de 3 mais o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 1. Então fica raiz de 4, que é 2. Então 2 é o limite, é o resultado do limite de raiz de 3 mais f de x, quando x tende a 1. Ok? Então vamos ficar por aqui. A gente continua na próxima videoaula aí, resolvendo os exercícios.